de luz, nascido amor. Outra potência da alma, que é o pensamento, que é uma das coisas mais complicadas, complexas e difíceis para todos nós, porque a gente não tem controle dos nossos pensamentos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, é todo um trabalho que a gente vai tendo que fazer conosco mesmo para controlar o que a gente pensa. Para dar ao pensamento toda força e amplitude, nada mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Olha que coisa interessante, né? Quantas coisas nós passamos ao longo, eu vou falar dessa reencarnação, porque a gente não lembra do que fez nas outras, né? Mas se a gente fizer um retrocesso e um retrospecto, né, do que nós fizemos nessa presente reencarnação, né? Quais foram os ditos problemas? Eu sempre penso, eu sempre troco essa palavra, né? Porque eu acho que a gente não tem problema, a gente tem oportunidade, né? Problema é quando a gente não aproveita a oportunidade que esse dito problema está nos trazendo, né? Então, quanto mais, né, eu vou fazendo com que, a partir das experiências pelas quais eu passo na minha vida, eu faço uma reflexão deles, de tudo aquilo que aconteceu comigo naquele momento, né? Isso é que vai dando vazão para uma força e uma amplitude desse pensamento que a gente persegue tanto. O pensamento é criador. Todos os nossos pensamentos influenciam para o bem ou para o mal. Todo pensamento um dia volta, é lei da física. Ideais elevados, luz. Ideais baixos, sombras, né? O pensamento ele materializa, né? Então há uma discussão muito grande com relação a isso, porque uns dizem que o pensamento é matéria porque ele materializa, né? Então tudo aquilo que a gente observar ao nosso redor é fruto do pensamento de alguém. Por isso que diz que o pensamento é criador, porque quando eu penso em alguma coisa, eu parto para a criação disso que eu estou pensando. E todos os nossos pensamentos, eles vão nos influenciar ou para o bem ou para o mal. Isso daí aí volta à questão do livre-arbítrio, vai depender das minhas escolhas. O que eu estou querendo, né? Se alguém faz um mal para nós, se alguém nos magoa, e se eu procurar retribuir esse mal com o mal, eu estou no mesmo nível. Agora, se eu retribuo esse mal com o bem, eu vou já mostrar a partir daí em que nível evolutivo eu me encontro. Por quê? Porque todo pensamento um dia volta, é lei da física. Então, o que eu desejo para o outro é que vai voltar para mim. É como se eu estivesse desejando para mim. Por quê? Porque esse pensamento eu estou criando dentro de mim. É meu, me pertence. Então, se eu desejo bem para você, é a mesma coisa de estar desejando bem para mim. Porque o bem tem que estar em mim, eu já tenho que ser portador desse bem para desejar um bem para você. E o mal é a mesma coisa, né? E se eu quiser pensar de uma maneira muito elevada, que eu faça meditações envolvendo a luz, né? Principalmente a luz que Jesus irradia para todos nós. E se eu tiver, né, nos meus momentos de tristeza, de mágoa, ressentimento, eu vou fazer os meus pensamentos voltados mais para as sombras, né, que não vai me levar a lugar nenhum. Então, que a gente possa estar envolvido nessa luz que Jesus está sempre a nos envolver para fazer com que os nossos pensamentos sejam esses pensamentos criadores voltados para o bem. Tudo evolui. Para melhorar o pensamento é necessário ler e refletir. A reflexão, a meditação amadurece as ideias. Isso vai nos tornando melhores.
é um exercício fantástico. Eu, quando comecei a entrar em contato com isso e comecei a fazer exatamente o que Leon Denis está nos recomendando, tudo para mim foi mudando, foi melhorando, né? Os ditos problemas, eles continuam os mesmos, mas eles não vão resolver os meus problemas. Eles vão me dar forças para que eu possa lidar com esses ditos problemas. Por quê? Não há retrógrado, né? A gente não retrógrada, o planeta não vai retroagir, tudo evolui, tudo é para frente, né? E para melhorar o pensamento é necessário ler e refletir. Então, eu sou uma pessoa assim bem, sou até suspeita para falar, né? Porque eu tenho cerca, vocês estão vendo aqui nas laterais, isso aqui é só um pouco dos livros que eu tenho, porque eu sou fanático por livro e por leitura. Eu tenho cerca de 3.000 livros em casa. Livros que vão me trazer, né, alguma reflexão. Então, eu não paro de ler desde os 12 anos de idade, eu estou com 76. Então, eu aprendi a ler e a refletir naquilo que eu leio. Então, eu leio um parágrafo, reflito. E essa minha compulsão, que isso é uma doença até, né? A gente até procura um tratamento, essa compulsão que eu tenho por uma questão de leitura, de aquisição de conhecimento, de querer saber, né, me leva às vezes a ler 5 livros ao mesmo tempo, né? Então, durante o dia, eu vou leio um, leio o outro, e sempre foi assim, nunca embaralhou minhas ideias. É evidente que eu não vou ficar me lembrando do que eu li naquele livro tal, não sei o quê. Mas as coisas que chamam minha atenção nessas leituras, a partir da reflexão e da meditação delas, é que vai amadurecendo as minhas ideias. Eu vou criando um outro sentido para a minha existência aqui na Terra. E essa existência ela vai sendo alicerçada por todos esses teóricos que nos traz esses conhecimentos. E Leon Denis é um dos primeiros, né, que eu estou sempre em contato. Aqui tem o Centro Espírita Leon Denis, muito grande, né, um centro espírita que, às vezes, aos sábados, é cerca de 5.000 pessoas. Eu faço umas 20, 30 palestras lá durante o ano, né? E é totalmente voltado para o estudo. Então, eu faço parte de uma equipe que toda primeira quinta-feira de cada mês eu faço uma palestra sobre algum texto ou tema de Leon Denis. Então, isso me traz assim uma alegria, uma satisfação muito grande, porque, como ele diz, isso vai nos tornando melhores. E eu vou me sentindo cada vez melhor. É uma coisa interna. Para mim, não interessa se o outro acha que eu estou melhor ou melhor. É uma coisa minha, para mim. Eu quero me sentir melhor. Né? Não é para dar satisfação a ninguém e nem é porque é uma forçação de barra para que as pessoas me aceitem, me achem isso, ou me elogiem. Não é esse tipo de coisa. É algo que eu busco em mim para que eu possa me sentir bem. E eu me sinto muito bem quando eu estou envolvido com esses livros todos.